Salve, meu povo do axé! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Júlia e hoje eu vou contar um pouco pra vocês de como a minha pombagira me curou. Bom, então, tudo começou em janeiro de 2019, que eu comecei a ficar muito doente, eu comecei a ter várias ânsias de vômitos, depois eu comecei a ter vômitos constantes, e eu comecei a ficar muito fraca, muito doente, e ninguém descobriu o que eu tinha. Esse é o resumo. Agora eu vou contar tudo nos mínimos detalhes pra vocês, até o momento em que eu entrei pra Umbanda e que a minha pombagira apareceu pra mim e me curou. Bom, em janeiro de 2019... eu tava com meu namorado na sala, o Vitor, e eu olhei assim pra parte do corredor, tava tudo escuro, e eu vi uma silhueta de uma mulher me olhando. E aí eu comecei a ficar com muito medo e automaticamente as minhas costas já começaram a doer. Eu já comecei a chorar, já fiquei com ânsia, já fiquei péssima, mas eu achei que era por conta do nervoso. Então, não me importei, assim, muito com isso, mas falei pro Vitor, vamos sair pro lado de fora da minha casa pra ver se eu respiro um pouco, tomo um ar, porque eu tava com muito medo. Tanto que eu fiquei com muito medo de dormir sozinha, não queria dormir sozinha, não queria dormir de luz apagada. Tava, assim, com muito medo, isso já era de madrugada. Então, o Vitor foi embora, eu continuei passando mal, fui pro meu quarto e consegui dormir. Depois disso, eu comecei a ter várias ânsias ainda e não sabia o que era, achei que podia ser alguma coisa que eu tava comendo, mas até que começou os vômitos. Então, começou o meu terceiro colegial e aí eu ia todos os dias pra escola, só que antes de ir pra escola eu vomitava. E eu achava que, sei lá, era alguma coisa que eu comi pesada no outro dia, no dia anterior, ou sei lá, não me passou nada assim pela cabeça, eu só vomitava, só que esses vômitos começaram a ser constantes, começaram a ser todos os dias. Antes era uma vez por semana, depois 2 vezes por semana e ficou todos os dias. A hora que eu levantava de manhã, eu automaticamente ia vomitar. E aí começou a ficar muito pior, porque eu ia ficando fraca. Fraca. Eu não conseguia ir pra escola, sabe? Me manter em pé. Então eu comecei a ficar com muitas faltas, quase repeti de ano. E aí, esses vômitos foram ficando piores. E não tem, vocês acham que não tem como piorar, mas tem, tá? Tem como ficar pior que isso. Então, eu acordava de madrugada, assustada, só que eu não conseguia me mexer. Porque parecia que se eu levantasse meu braço assim, eu já ia vomitar. Se eu abrisse a boca, eu já ia vomitar. Então, eu automaticamente acordava assustada, suando frio, passando mal de madrugada. Levantava assim, a hora que eu sentava na cama, eu vomitava. Eu abria a boca pra gritar pra alguém me socorrer, porque eu ficava bem fraca, depois eu não conseguia levantar, eu já vomitava. Então começou a ser todos os dias de madrugada e todos os dias de manhã também, então eu vomitava mais de uma vez por dia. E começou a me afetar muito na escola, começou a me afetar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, de tudo. E a minha mãe começou também a ficar bem irritada, né? Porque ela é minha mãe, ela não queria me ver ruim desse jeito. Então ela me dava remédio e nenhum remédio resolvia. A gente começou a ir aos médicos e nenhum médico sabia o que eu tinha. Então eu fiz todos os exames possíveis que existem no planeta, eu fiz, tá? Eu já fiz todos. Então, eu fiz exame de sangue, eu fiz curva glicêmica, eu fiz exame de urina, eu fiz exame de fezes, eu fiz ultrassom, eu fiz raio-x, eu fiz endoscopia, fiz de tudo. De tudo. Aí, ninguém sabia o que eu tinha, todos os médicos falavam que meu estômago tava perfeito, que tava uma beleza, que eles não sabiam o que tava acontecendo. Então, minha mãe começou a achar que poderia ser bulimia nervosa. E isso é bem sério, né? Mas eu não tinha problema nenhum, então eu não sabia o que era, mas eu acreditava que era nisso, porque eu queria acreditar no diagnóstico, que tivesse um remedinho, que eu melhorasse e não acontecesse mais nada. Mas não, nada adiantou, e aí os meus vômitos começaram a ser mais pesados, assim, então parecia que o meu corpo não fazia digestão.
Parecia que mesmo que se eu não comesse no dia anterior, eu ia ainda ter muita coisa pra vomitar, sabe? Quando a gente tá passando mal e vomita e fica de boa. Não, eu vomitava, parecia que meu estômago era gigantesco, eu tinha comido muito, mas na verdade não era. Então eu comecei a decidir, né, então que eu ia começar a parar de comer. Então um dia antes eu não comia, então todos os dias da noite eu não jantava, não adiantava. E aí eu falei, meu, o que será que tá acontecendo? Eu já fiquei até 24 horas sem comer e eu ainda vomitava. Eu comecei a achar que meu corpo não tava fazendo digestão. Então eu já fui ficando mais apavorada ainda, eu ia falando pra minha mãe já ficava muito nervosa, porque eu tava no terceiro colegial. Então a pressão aumenta muito, porque eu tinha que estudar muito, eu tinha muita prova. Eu tinha vestibular, eu tinha simulado, eu tinha aula de sábado. Então eu praticamente repeti de ano. Eu tive sorte que o meu médico falou que ia me dar os atestados, então deu tudo certo, porque ele sabia que eu tava muito mal, mesmo ele não resolvendo o meu problema, porque ele não identificou ele, eu não tinha força de ir pra escola, não ia mudar o que eu tava sentindo, não ter um diagnóstico. Então a minha mãe começou a ficar muito nervosa, eu também, porque a minha diretora cobrava muito a minha presença na escola, os meus professores falavam muito, e eu ia ficando bem brava, porque parecia que ninguém me entendia, que eu tava ali, né, passando mal. Então, quando eu ia pra escola, eu vomitava de manhã, mesmo assim eu tomava banho e ia pra escola. Quando eu chegava na escola, eu passava muito mal e eu tinha que ir embora. Então, parecia que eu não queria estar na escola, mas na verdade é que eu não conseguia. Então, eu ficava muito irritada por ninguém entender o meu lado de ficar sempre passando mal e acharem que eu ia embora porque eu queria, sabe? E, então eu sempre tava ruim, a minha mãe começou a ficar muito estressada, porque ela ficou com medo de eu repetir de ano, ficou com medo de eu não passar no vestibular. Bom, tudo aquilo do terceiro colegial, mais uma doença que não era descoberta, né? Que ninguém sabia o que era, que eu só tinha os sintomas, nada parava. Até que eu comecei a tomar um remédio chamado Vonal. E eu viciei nesse remédio, porque eu tomava mais de uma vez por dia, porque eu vomitava mais de uma vez por dia. E esse remédio parou de fazer efeito. Então, mais nada dava certo. Antes eu vivia de Vonal debaixo da língua. Depois esse remédio parou de fazer efeito. Não dava mais certo no meu corpo. Então, não tinha o que fazer. E eu comecei a desistir, assim, eu não aguentava mais. Os meus vômitos foram piorando, a minha fraqueza ia piorando. Eu lembro de um dia que era de madrugada, 3 horas da manhã, eu acordei. E eu sabia que eu ia vomitar se eu me mexesse, mas eu não tinha o que fazer. Ou eu levantava pra vomitar, ou não fazia nada. Então, a hora que eu sentei na cama, automaticamente eu vomitei. E eu lembro que eu fui chamar minha mãe, eu fui vomitando, assim, até o quarto da minha mãe. E a hora que eu entrei no quarto da minha mãe, eu caí de cabeça no chão. Que eu escorreguei, caí de cabeça. Então, eu não aguentava mais. Foi o período mais difícil da minha vida. Ai, eu não sei nem como eu tô viva, sério, sinceramente. Porque quando eu vou lembrando, as cenas vão vindo na minha cabeça. Foram 6 meses vomitando, todos os dias, mais de uma vez por dia. Eu não... Eu já tinha desistido, a minha mãe bem brava, minha escola bem brava, eu frustrada. Mil coisas passando na minha cabeça no terceiro colegial, eu ia ter que ficar doente. E nada resolvia. E assim, gente, vou ser bem sincera. A minha mãe, ela sempre me falou muito sobre o espiritismo, mas eu, Júlia, sou muito cética, sabe? Então é bem difícil pra mim acreditar numa coisa sem apalpá-la, sem olhar nela, sem identificar. Então, pra mim tudo era muito abstrato, a minha imaginação dava uma voada. Então, pra mim era muito difícil acreditar em alguma coisa. Então, assim, eu era aquele tipo de pessoa que quando uma coisa não dava certo, eu fazia uma oração e obrigada. Mas nem a oração tava me adiantando, então eu já tinha desistido mesmo. E eu namorava, né? Namoro o Vitor. E a minha sogra começou, a minha sogra sempre foi da Umbanda, vai fazer uns 16 anos que ela é da Umbanda, até um pouco mais. E ela começou a falar pra mim que era espiritual. E eu ficava, tá bom, espiritual. Porque eu nem entendia muito o significado de ser espiritual, sabe? Eu ficava pensando, nossa, que poderia ser, né? Enfim. E aí eu ficava, tá, pode ser espiritual. Só que, meu, não entendia. Então aí eu
desisti de vez, né? Falei, ai, sem condições, não aguento mais. Eu ia ficando cada vez mais fraca, eu não conseguia mais ir pra escola, eu só passava mal, eu comecei a ficar de cama. E, assim, gente, eu não tinha mais força, eu não sabia mais o que fazer, pra onde correr. E era uma briga constante na minha casa, porque todo mundo ficava estressado com a situação, né? A minha mãe, principalmente, porque a minha mãe queria me ver bem. Eu não tinha muito o que fazer. Até que a minha sogra e o Vitor me chamaram pra ir lá no terreiro conhecer. E eu falei, vou acompanhar o Vitor, eu vou. E quando eu cheguei na assistência, eu só chorava. Eu só chorava, eu tremia, me doía as costas, eu me emocionava com tudo, eu tinha medo de tudo. E assim, os guias me davam assim o passe, me falavam um banho pra eu tomar, mas eu nem entendia muito o que eles falavam, eu nem falava muita coisa, eu só ficava ali na frente paradinha. E eu tomava o banho, melhorava, tipo, o terreiro era na sexta, então melhorava sábado, domingo, na segunda pra ir pra escola eu já tava vomitando. Então eu já desisti de vez, né? Eu falei, esse negócio de ser espiritual não é também, porque tô indo lá no terreiro, tô sentada, só choro, só passo mal e ainda volto a vomitar. Então, eu mesmo assim, né, continuei no terreiro e, enfim, as coisas só pioraram, né? Foi daí pra baixo, assim que foi essa decadência, né? Eu já não tava bem, caiu, mas só fui ficando pior. E até que a minha pombogira se apresentou pra mim. Primeiro eu tive um sonho, mas não identificado, nem sabia o que era uma pombagira. Depois, no terreiro, ela apareceu. E assim, gente, vamos lá. É muito raro, vamos lá, muito raro disso acontecer. É praticamente nulas possibilidades disso acontecer. Do guia que te acompanha, que trabalha com você, incorporar em outro médium. São casos de extrema necessidade, tá? Que isso acontece. Extrema necessidade. Até porque tem um outro leque de possibilidades que pode fazer a pessoa melhorar. Todos eles são tentados, né? Vamos lá, tentar eles. Se não deu certo, existe essa possibilidade, mas é baixa, tá? Não pensem que, o Pai de Santo vai ficar incorporando seus guias. Não pense nisso, que não é comum, tá? É em caso de extrema necessidade, a pessoa tá muito debilitada. Eu não tinha condições de ir pra escola, de ficar bem um dia, de comer. Olha lá, de eu entrar numa corrente, fazer um desenvolvimento mediúnico, entrar pra gira, né? E sentir a vibração da minha pombagira e tudo isso. Eu não tinha preparo físico, mental, emocional pra nada disso. Por isso que eu acredito que foi dessa maneira que aconteceu, que a Rosa Vermelha se apresentou assim pra mim. Enfim, só pra deixar isso bem claro, é um recado muito importante. É muito raro, é extremamente, assim, é 0,00001% de chance disso acontecer com alguém. Não tô aqui falando que, eu sou a diferentona, a rara, nada disso. É que eu tenho que deixar bem claro que a gente tá aqui na internet, meu vídeo tá indo pro YouTube, e muita gente pode ver e achar mal intencionado isso. Então tem que deixar bem claro que não é assim, eu vou lá no terreiro, a Mãe de Santo incorpora meu guia, prazer, Maria Quitéria, vamos lá. Sabe? Não é assim que funciona, não é, prazer, Zé Pilintra, não. É de extrema necessidade. Eu tava muito mal. Eu não passava. Gente, eu vomitava todos os dias da semana, tá? Não tinha explicação porque eu tinha. Já fazia 6 meses que eu tava vomitando. Então, né, vamos pegar todo esse contexto, pegar que eu já tava frequentando o terreiro, já tava tomando banho. Enfim, também vamos lembrar que o meu pai é da igreja evangélica, da congregação. Então, não existia possibilidade. Eu lembro que vários guias falavam pra eu acender meu anjo de guarda em casa e eu ia escondido no terreiro do meu pai, né? Minha mãe sabia. E, enfim, eu não podia acender nada aqui na minha casa, no meu quarto, em lugar nenhum. Eu lembro que uma preta velha até falou pra mim que se um dia eu tivesse a possibilidade e eu pudesse pegar uma velhinha, aquelas bem pequenininhas, assim, só fazer uma oração, tava válido, que era o que eu precisava. Mas, assim, não era um bandista, eu não acreditava em nada, eu tava indo lá pra acompanhar meu namorado. Então, pra mim era muito difícil acender uma vela por conta do meu pai, mais difícil ainda
ajoelhar pra fazer uma oração. Então eu tô sendo bem sincera e expressando aqui todo o contexto pra vocês do que aconteceu comigo nesse período, né? Já expliquei da minha fé e de tudo isso. Hoje eu sou o oposto disso. Graças a Deus, aos meus orixás, aos meus guias, que tudo melhorou na minha vida, que hoje eu sou uma nova Júlia. Rosa Vermelha se apresentou pra mim. Ela chegou dando risada, um pouco brava. Eu fiquei com muito medo, eu nunca tinha visto uma pombagira. Eu ainda não tinha frequentado nenhuma gira de esquerda no terreiro. Então eu fiquei bem nervosa. Ela perguntou se eu tava com medo dela. Eu nem respondi de tanto medo que eu tava. Ela me falou que ela me acompanhava, que eu não teria que ter medo dela. E que ela tava ali pra me ajudar. Tudo bem. No dia que ela veio, eu já tava com muita vontade de dar risada, mas eu não entendia, eu achava até feio da minha parte estar com essa vontade, mas eu não fazia a mínima ideia do que ia acontecer ali naquele dia. Então ela me explicou que eu estava com 3 obsessores e que eu precisaria colocar uma rosa pra ela no meu quarto, sem acender vela nenhuma, chamar por ela, que ela iria fazer uma limpeza espiritual, né, na minha casa, no meu quarto, no meu campo, pra eu melhorar. Que o meu problema era esse, eu tava com vários obsessores comigo e nada ia melhorar, eles só iam sugando a minha energia e eu ia ficando tão desmotivada, então eu queria morrer, sabe, eu não aguentava mais passar mal daquele jeito. Então, ela falou que eu teria que fazer isso e quando a rosa apodrecesse, eu teria que colocar ela na calunga. Eu lembro que eu até perguntei pra ela o que era calunga. Ela deu risada, respondeu bem brava que eu iria ter que aprender. Muito. Tipo, ela falou, você tem que aprender muita coisa ainda. E pegou e explicou do jeito dela o que era a calunga, que é o cemitério, que eu teria que levar até o Cruzeiro das Almas e não precisaria também acender nada. Era como se, hoje em dia eu entendo, né, que ela fez toda aquela limpeza, toda aquela energia ruim foi pra flor e depois eu coloquei no cemitério pra encaminhamento, despache, whatever. E aí, eu não fiz isso. Eu ia falar, eu fiz isso, porém não fiz. Eu falei que eu ia comprar, mas passou outro dia eu não comprei. Isso foi numa terça-feira, que eu tava passando muito mal e aconteceu. E aí eu tava passando muito mal, mas não fui comprar. Sabe quando você fala assim, eu vou hoje, não, vou amanhã, que hoje não deu. Sei que chegou na quinta-feira eu ainda não tinha comprado. E sexta-feira ia ter gira de novo. Então eu peguei e não comprei. A louca, né? Não comprei e continuei passando mal, porque não me passava pela cabeça, gente. Não me vinha assim, compra uma rosa que vai melhorar, sabe? Tipo, eu sabia que eu tinha que comprar, eu ia comprar, só que parecia que nada dava certo pra eu comprar, então eu não comprava. E aí chegou naquela quinta-feira à noite, eu comecei a passar mal. Acho que era umas 7 horas da noite, comecei a passar muito mal. E aí, eu fiquei com medo, comecei a ficar com medo, porque parecia que eu ia morrer. Tava aquela sensação de morte dentro de mim, assim, que se eu dormisse, eu ia morrer. Aquele dia foi muito tenso pra mim, então eu lembro que eu pedi pra dormir com os meus pais. Podem me zoar, mas eu pedi pra dormir com os meus pais. E eu lembro que era 11 horas, eu já tava dormindo. E deu 3h47, eu lembro porque eu olhei no celular, porque eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, eu queria chamar minha mãe, porque eu acordei passando muito mal. Era 3h47, eu comecei a vomitar. Gente, aquele dia foi o pior dia de todos. Eu poderia juntar os 6 meses que eu passei em um dia, porque foram horas passando mal. Horas. Aquele foi o meu pior dia. Minha mãe queria até me levar no hospital, mas eu não tinha força. E minha mãe queria chorar junto comigo, e meu pai tentando me acudir. Eu não tinha nem força pra levantar da cama. Eu fiquei ali mesmo, tacada no chão, vomitando. Ai, até me emociona falar de tudo isso, porque foi o pior período da minha vida. Eu sou traumatizada, eu odeio vomitar. E lembrar de tudo isso, do que eu passei, é um milagre, é uma superação eu estar aqui hoje, sabe? Porque o tanto que eu me sentia morta por dentro, fraca,
sabe? Não tá escrito, não tem como eu expressar nesse vídeo. Então, acho que fica até um pouco repetitivo eu ficar falando algumas coisas, detalhezinhos bobos e ficar falando. Mas é como eu vivi. Foi tudo muito maçante, sabe? Então, acho que é como eu sei me expressar sobre essa situação. E eu vomitei muito, tanto que eu não consegui ir pra escola na sexta-feira, mas tinha terreiro. E eu falei, eu vou ver se eu melhoro, né? Fé que só chegar no terreiro que tudo funciona. Gente, aquele dia tava chovendo muito, horrores. E dito e feito, eu já sabia que ela ia vir. A hora que eu ouvi uma gargalhada, eu já levantei. Eu já levantei que eu já sabia que era eu. E ela veio bem brava, dessa vez ela veio. Veio falando assim que ela tava querendo me ajudar e por que eu tava demorando pra dar o instrumento pra ela de trabalho. E eu falei, é que não deu certo. Ela falou, então não vai dar certo de você melhorar. Então não vai dar certo, eu tô aqui, mas se, né, tipo, querendo dizer que se eu, com meu livre-arbítrio, não ia lá comprar, não queria melhorar, então tchau, bye bye, né? E aí ela falou, compre agora essas rosas e agora me compre 3. E coloque 3 no seu quarto, uma de cada vez. Todas vão apodrecer. Ela falou, vai feder. Sabe, realmente, meu quarto fedia cemitério, gente morta, defunto. Sabe, era horrível, eu tinha que ficar com a janela aberta, porque ninguém aguentava ficar no meu quarto, porque fedia muito. Tudo bem, eu pedi desculpas e, enfim, comprei a bendita rosa. No primeiro dia, a primeira rosa já apodreceu. Até tem no meu Instagram, @queridumbanda, tá? Pra vocês irem lá me seguir, olhar a foto do meu Instagram, que tem as 3 rosas lá. A primeira rosa, no primeiro dia, ela já carbonizou, fedia muito. Aí eu peguei e guardei. No segundo dia eu coloquei uma outra rosa, ela despedaçou, né? Foram caindo todas as pétalas dela. Então eu fazia assim, eu colocava no meu quarto dentro de um copo de água gelada, chamava pela minha pombagira, né? E fazia uma oração. E automaticamente tudo já começava a apodrecer, cair, feder. E lembro que eu fiquei bem assustada, né? Tanto que eu falo que foram um poder de 3 rosas na minha vida. Que hoje eu tô aqui por conta das 3 rosas de Deus, né? Agradeço a Deus por achar que eu sou merecedora de receber uma ajuda e me ajudar. Enfim, eu sou grata a Deus, aos meus orixás, minha mãe Iemanjá, a Rosa Vermelha, né? Sem ela, eu não seria nada. Ela é um dos pilares essenciais da minha vida. Enfim, a terceira rosa foi no terceiro dia, fez a mesma coisa. Só que ficou metade. De um lado carbonizou, o outro caiu as pétalas. Eu guardei as 3 rosas, depois eu levei no cemitério. Pedi licença pra entrar. Na hora que eu entrei no cemitério, meu corpo todo já começou a arrepiar. E assim, eu sempre gostei muito de cemitério. Você é a louca, né? Desde criancinha eu gostava de ir no cemitério. E aquele dia a sensação foi muito estranha. E ela pediu pra mim que enquanto eu tivesse nesse período de melhora, pra eu não ir no cemitério. Apenas ir, pedir licença e levar as rosas pra ela. Porém, pra eu ficar longe do cemitério, sabe? Também não acender velas enquanto eu não soubesse manusear. Enquanto eu não soubesse firmar, enquanto eu não tivesse firmeza na cabeça, na vida. Então, foi o que eu fiz, levei. Quando eu cheguei no cemitério, meu lado inteiro já começou a arrepiar. E eu nunca mais vomitei. Eu entreguei as 3 rosas pra ela no cemitério. Nunca mais vomitei. Digo nunca mais porque em 1 ano e pouco, né? Um ano e pouco, vomitei 4 vezes e foi de estômago ruim, comer alguma coisa ruim. E, enfim, foi isso que aconteceu comigo. A minha pombagira me curou, né? Com a permissão de Deus, ela me reergueu, me livrou de tudo aquilo que eu tava. Agradeço a Deus, né? Eu sei que eu passei por aquele período porque eu precisava, e hoje eu aprendi com ele. É por isso que hoje eu tô aqui, é por isso que hoje eu estudo tanto, é por isso que hoje eu tenho fé nos meus guias, nos orixás e em Deus. Tenho as minhas firmezas, minha trunqueira acesa. E vou no terreiro sempre, agradeço. Não tenho pelo que pedir, só tenho pelo que agradecer.
E é graças a eles que eu tô aqui, é graças à rosa vermelha que eu tô aqui. Ao poder da rosa dela, do arquétipo, do nome dela, da falange dela, da linha dela, é por conta dela, desse espírito maravilhoso e com a autorização de Deus, dos orixás, que ela pôde me auxiliar e me ajudar. Agradeço, eu ainda penso, se minha mãe estiver aqui, né, se a rosa vermelha estiver aqui, né, do meu lado agora, que ela sinta-se muito abraçada e agradecida, porque sem ela eu não estaria aqui, não. Sem ela, eu não sei onde eu estaria hoje. E é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo toda semana, vocês virem aqui, curtir, me ver, a gente bater um papo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima.